Meus amigos, fim da semana 14 da temporada regular da NFL. 15, 16, 17 e acabou, cara. Ainda vai ter jogo no comecinho de janeiro, mas depois é mata-mata, playoffs. Maior parte dos times tá fora. E vai ser muito da hora. Os playoffs de longe são a parte mais legal da NFL. Só que dura apenas um mês, né, cara? Por isso que tudo que é bom dura pouco. E a temporada também é tão maravilhosa e também dura pouco. Começou lá em setembro e já estamos chegando ao fim. Mas não interessa, vamos curtir enquanto ela ainda tá aqui. A semana 14 acabou, ela foi muito bacana, nenhum time de folga. E ela começou na quinta-feira com o meu time levando uma sova. Mas a gente vai falar disso depois da vinheta. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. E como eu disse pra vocês, a rodada começou na quinta-feira com esse jogo aqui. Pois é, New England Patriots contra Los Angeles Rams. Os Rams passaram o rodo nos Patriots, 24-3. Os Rams agora 9-4, os Patriots 6-7. Primeira temporada com 7 derrotas dos Patriots desde 2002. E o domínio aí foi do Cam Akers, running back dos Rams, correndo para um recorde da carreira de 171 jardas. Defesa dos Patriots ensaiou um retorno no segundo quarto, chegou no segundo tempo e já foi um domínio de Los Angeles. A defesa de Los Angeles sacou os quarterbacks de New England, porque foi o Cam Newton e o Jarrett Stidham 6 vezes. Ataque dos Patriots não produziu nada e vitória fácil. No domingo começamos com o duelo entre Texans e Bears e vocês vão ver aqui que muitos jogos foram muito fáceis, cara. Vitórias de muito a tipo 7, 10 e tal. Isso é difícil de acontecer porque a liga é muito competitiva. Mas, por exemplo, os Bears ganharam dos Texans 36-7, os Bears estão agora 6-7 e os Texans 4-9. O Trubisky fez aquele jogo incrível que ele faz às vezes, que faz as pessoas terem esperança que ele é monstro, que faz o Matt Nagy pensar que ele é maravilhoso e todo mundo sabe que não é verdade. Ele teve 3 touchdowns, muitos passes bons, os Bears correram bem, receberam bem e a defesa sacou 7 vezes os quarterbacks de Houston, cara. Então é um recorde desde 2005 para Chicago esse número de sacks, então é realmente maravilhoso. E os Bears começaram tão bem a temporada, depois foram tão mal que é bom ter essa vitória agora, né? Mais uma vitória tranquila, Cowboys 37 contra os Bengals, os Cowboys 4-9 e os Bengals 2-10-1 e foi um baita jogo, foi uma baita vitória aí pros Cowboys. Primeira vitória na temporada de Dallas por mais de 3 pontos, isso é bizarro, cara. Aliás, bem mais que 3 pontos na verdade, né? Os Bengals muito limitados, falei isso pra vocês aqui na semana passada, falo em todo o pré-jogo basicamente, não conseguem correr bem, não conseguem passar tão bem. O Andy Dalton enfrentando aí seu antigo time foi muito bem no jogo, preciso, eficiente. Os Bengals com 3 fumbles perdidos, isso já tira muito da chance de ganhar o jogo. Vitória importante para Dallas aí. O jogo que eu tava mais esperando pra rodada era esse Chiefs e Dolphins. Vitória dos Chiefs 33-27, os Chiefs estão 12-1, nesse momento o melhor time da NFL, e os Dolphins 8-5. O jogo foi menos competitivo do que se esperava, apesar de no final ali parecer que ia ter alguma coisa, mas não, até que foi tranquilo, e os Chiefs com essa vitória garantem a divisão pelo 5º ano seguido. Mas olha que bizarro, o Mahomes teve 3 interceptações, ele tinha tido 2 na temporada inteira até aqui, ele teve 3 no mesmo jogo. Teve um sec de 30 jardas, que ele até brincou no Twitter que no Madden sempre dá certo, que ele foi indo pra trás e o Jerome Baker pegou ele, foi ótimo. Mas a defesa dos Dolphins é forte, só que o ataque sofrendo muito, a verdade é essa. O jogo corrido nada, aliás o jogo corrido dos Chiefs também nada nesse jogo, né? E os Chiefs ganharam mesmo sofrendo 4 turnovers, o que geralmente não acontece. O time que perde a batalha de turnovers geralmente perde o jogo, mas com o Mahomes e com o time dos Chiefs é difícil seguir as regras, né? Vitória importante dos Cardinals em cima dos Giants, 26-7, os Giants 5-8, os Cardinals 7-6. Os Giants vinham de uma sequência muito boa, pensava-se aí que os Giants iam se aproveitar de mais um escorregão para ganhar um jogo, mas não, foi um jogo bem ruim dos Giants, o DeAndre Hopkins foi muito acionado no jogo, os Cardinals aproveitaram melhor as oportunidades, a verdade é essa. Os Giants tiveram 3 turnovers, foram sacados 8 vezes no jogo, 5 foi só por um cara que é o Haason Reddick, que jogaço desse cara, 5 sacks em um jogo, velho.
Vitória dos Buccaneers contra os Vikings por 26-14, os Buccaneers 8-5, os Vikings 6-7. O Brady geralmente vai muito bem contra os Vikings, nunca perdeu pra ele na carreira. O problema desse jogo foi o kicker dos Vikings, o Dan Bailey. Ele errou 3 field goals, um extra point, são 10 pontos perdidos que podiam ter mudado muito as coisas aí. Os Vikings tiveram quase o dobro da posse de bola, tiveram dificuldade pra fazer touchdown, é verdade, mas se não fosse o kicker errar tanto, o jogo podia ter sido diferente. De qualquer forma, vitória dos Bucks. Talvez um dos jogos mais competitivos do dia, Broncos e Panthers, 32-27 para os Broncos, que estão agora 5-8, os Panthers 4-9. Drew Lock fez um jogaço, recorde da sua carreira com 4 passes para touchdown, mesmo tendo sofrido 2 fumbles e perdido a bola em um deles, né? Os Panthers até ensaiaram uma reação, mas não rolou, mas o jogo foi legal, cara. São 2 times com muitos problemas, reedição do Super Bowl 50 e tal, mas não foi... como eu disse, 2 times com muitos problemas que tem muita coisa para acertar no draft na off-season que vem. Ah, e claro, lesões, especialmente no caso dos Broncos. Vitória tranquila também dos Titans em cima dos Jaguars, o último jogo dessa faixa das 3 da tarde aí, 31-10, os Titans estão 9-4, cara, que demais. E os Jaguars, depois da primeira vitória, 12 derrotas seguidas. A verdade é que os Titans destruíram Derrick Henry com o seu 4º jogo na carreira, com mais de 200 jardas, mais de 2 touchdowns, Tannehill com 2 passes para touchdown também. Os Jaguars muito limitados, o Gardner Minshew entrou e foi confirmado, voltou a ser titular, vai voltar a ser titular nas próximas semanas, mas não foi tão bom também. E os Titans, além da defesa interessante, esse ataque com o Tannehill, o Derrick Henry e o A.J. Brown, que fez uma recepção para touchdown com uma mão. Pra mim é um dos melhores wide receivers da liga, eu sou fãzaço do A.J. Brown, cara. 6 jogos na faixa das 7 da noite, começando com Colts e Raiders, um jogo muito esperado e foi bacana, cara, mas vamos lá, né? Vitória dos Colts 44-27, os Raiders estão 7-6, os Colts 9-4, os Colts com um ataque ótimo, correram bem demais com o Jonathan Taylor, Rivers foi bem, T.Y. Hilton com 2 touchdowns, e o jogo até que ficou disputado até um tempo aí, mas os Raiders tiveram 3 turnovers, o ataque sofrendo bastante, e é triste, né, cara, porque os Raiders perderam 3 dos últimos 4 jogos, sendo que começaram 6-3 a temporada e agora 7-6, então é realmente ruim. E os Colts aí nessa disputa com os Titans tá legal demais. Seahawks e Jets eu nem vou me alongar muito, deu a lógica, 40-3 para os Seahawks que estão 9-4 e os Jets ainda sem vitória, 0-13. Será que os Jets vão se juntar a Detroit e aos Browns como únicos times que fizeram a temporada inteira sem uma vitória sequer, cara? É capaz dos Patriots ainda perderem pra eles, eu não duvido muito. Mas deu a lógica, né? Os Jets nunca tiveram 13 derrotas seguidas, o que é bem triste pra franquia. Os Jets começaram marcando os 3-0 e depois levaram 40 pontos. Russell Wilson voltou a ter um jogo maravilhoso, 4 passes pra touchdown, um pra cada recebedor diferente. O kicker dos Jets ainda errou 3 field goals, então kickers realmente tiveram problemas nesse jogo. O kicker dos Eagles, eu vou falar já também errou um chute de 22 jardas, mas deu a lógica. Packers e Lions é sempre interessante. Vitória dos Packers 31-24, os Packers agora 10-3 e os Lions 5-8. Os Packers são um dos melhores times da liga, mesmo com alguns escorregões aí na temporada. E é sempre interessante um jogo com essa rivalidade. Um salve pro Everaldo Marques, o pessoal que é fã da NFL há algum tempo sabe por que Everaldo Marques e Packers e Lions são tão importantes. E com a vitória os Packers vencem a divisão. Foi um jogaço do Aaron Rodgers, foi um jogaço do Davante Adams, quase uma redundância, né? O Stafford também foi bem, mas muito pressionado. Até que o ataque sofreu para correr, sofreu com um ataque aéreo também. E o legal é que foi um jogo estratégico de campanhas longas, sabe? Campanhas bem feitas, bem estruturadas, dignas dessa rivalidade. Foi bem bacana, mas vitória dos Packers. A zebra da rodada. Os Eagles ganharam do Saints por 24-21, os Eagles agora 4-8-1 e os Saints 10-3. Essa derrota fala muito sobre os Saints, cara. Não ter o Drew Brees não é a única coisa desse time, sabe? Até agora, os jogos dos últimos 2 anos sem o Drew Brees, todos em vitória. E quando tá ganhando, a gente não vê os defeitos. É na derrota que a gente vê as coisas que estão dando errado aí, né? Primeiro eu queria dar o destaque pro Jalen Hurts dos Eagles, que foi o titular. Pensamos muito se ele seria a capa desse
vídeo. Primeira vitória, primeiro jogo dele titular, correu para 106 jardas, teve um fumble perdido, acho que acontece, né? O Miles Sanders também correu para mais de 100 jardas no jogo e teve 2 touchdowns, então isso é bem interessante. Do lado do Saints, o Taysom Hill teve um fumble perdido, uma interceptação, tava 17-0 para os Eagles quando virou pro terceiro quarto, então realmente os Saints sofreram demais no ataque, cara, demais no ataque. E a gente esperava isso de uma defesa dos Eagles, mas não nesse momento. Então é uma derrota muito amarga pro torcedor dos Saints. Aí sim, o jogo mais competitivo do dia foi Falcons e Chargers. 20-17 para os Chargers, que estão 4-9, os Falcons também 4-9. A vitória aconteceu no final com o field goal do Michael Bagley, e a questão é que o Matt Ryan teve 3 interceptações, não correram bem com a bola, dependeram muito do Calvin Ridley, que teve 124 jardas, ótimo, mas acabaram isso não resultou em pontos sempre. Foi suficiente para manter competitivo o jogo, mas não para vencer. O ataque dos Chargers também sofrendo para avançar, o Anthony Lynn assumiu o Special Teams depois de tanto erro de Special Teams nos últimos jogos, e o que acontece no final do segundo quarto? Erro de Special Teams de novo, que podia ter dado uma vitória mais fácil para os Chargers, mas tudo bem, vitória 20-17. Último jogo antes do Sunday Night, o Washington e 49ers, o último time aí da NFC East e mais um que ganhou, né? O único time que perdeu foram os Giants aí pros Cardinals, os outros times da NFC East todos ganharam, Washington 23, 49ers 15, Washington 6-7 e 49ers 5-8. Olha que bizarro, né? É muito triste o que aconteceu com os 49ers, cara, é claro que isso é muito de lesão e tudo mais, mas é triste de qualquer forma, porque a gente viu o Washington tipo a raspa do cocô, e aí os 49ers, time de Super Bowl, e agora o Washington tem uma vitória a mais que os 49ers, sabe? E a verdade é que lesões, como eu falei pra vocês, mas tá ruim a situação dos Niners com toda certeza. Faz pensar que teve um draft que eles estavam lá na frente, pegaram o Nick Bosa, uma temporada digna de Super Bowl, e aí agora outra temporada em que eles vão lá em cima no draft, assim, é um pouco triste. Vamos ver o final do ano, ainda dá pra mudar um pouco as coisas, né? Enfim, 2 touchdowns defensivos pra Washington, foi a primeira vez desde 1997 que isso aconteceu pro time. Aliás, o ataque não fez touchdown, cara, só field goals. Os 49ers sofreram com 3 turnovers, mas em geral o jogo foi fraquinho. O Washington tá em um ótimo momento, o que importa são as vitórias, e eu nunca vou deixar passar uma vitória de Washington sem falar de Alex Smith. Não foi bem, mas é o Alex Smith, e tudo que ele fez, ele merece as reverências, né? Sunday Night Football, um dos jogos que eu mais estava esperando, Steelers e Bills, um baita jogaço e, na verdade foi um domínio dos Bills até que bem grande. Vitória dos Bills 26-15, os Steelers agora 11-2 e os Bills 10-3. Depois de tudo isso na temporada, uma semana aí já pode fazer esses dois times empatarem. Os Chiefs são o único time agora com apenas uma derrota, então os Steelers perderam para Washington e agora mostraram os mesmos defeitos, né? Foi um jogo gigante dos Bills, a defesa foi bem demais, o Josh Allen, apesar de uns passes errados, interceptações, teve um bom jogo, eu sou fã do Josh Allen, cara, eu acho que ele realmente tem o potencial pra ser um MVP gigante aí na NFL, talvez não esse ano. Foi a primeira vitória dos Bills em casa contra os Steelers desde 1999, e a questão é, o Big Ben sofreu bastante, no frio de Buffalo tinham que correr, mas os Steelers não correm bem com a bola, o máximo foi 18 jardas pro James Conner, muitos drops, Eric Ebron adora dropar uma bola, o Deontay Johnson adora dropar uma bola, os dois times terminaram com 2 turnovers, mas os Bills foram melhores, começaram a abrir e aí ganharam com mais tranquilidade. E meus amigos, o jogo que encerrou a rodada foi maravilhoso, cara, que Ravens e Browns incrível, cara, o jogo foi disputado nele inteiro, só que o quarto foi incrível, cara. Tava os Ravens na frente, aí os Browns passaram na frente, aí os Ravens passaram na frente de novo. Teve uns mistérios do tipo, o Lamar saiu por um tempo. Ele saiu por um tempo, o Trace McSorley, draftado na 6ª rodada em 2019, assumiu, conseguiu com um passe completo apenas manter a campanha viva porque era uma 3ª para 10. Na verdade, depois foi para uma 4ª para 5 que o Lamar voltou do vestiário para conseguir completar com um passe, ou seja, todo esse negócio de que o Lamar só corre, não sei o que, é verdade, ele não tem passado bem a bola esse ano definitivamente, mas a jogada mais importante para os Ravens foi um passe do Lamar numa 4ª para 5, que foi muito interessante. Olha esse quarto, cara, teve um punch dos Ravens no começo,
começo. Depois teve touchdown dos Browns, que fez 35-34. Depois teve um touchdown dos Ravens, que fez 42-35. Depois teve um touchdown dos Browns, que fez 42-42. E aí o field goal dos Ravens com Justin Tucker não foi fácil, cara. Foi um field goal de 55 jardas. Que bênção ter um kicker tão maravilhoso como Justin Tucker pra ganhar o jogo pra você num field goal de 55 jardas. Um field goal de 55 jardas é longo pra caramba, cara. E aí depois os Browns tentaram um lateral, né? Tentaram a famosa jogada de rugby, em que ao invés de uma Hail Mary absurda, você passa a bola para um cara, que passa para outro, que passa para outro e tenta conseguir um terreno. Isso quase deu certo no college esse fim de semana, numa jogada maravilhosa. E aí o que acontece? Foi bem, cara. Foi muito bem a jogada. Só que, quando eles estavam quase conseguindo avançar, eles começaram a retroceder e acabou sendo um safety no final das contas, que fez o jogo terminar 47-42. Eu nunca me esqueço do Monday Night Football da temporada 2018 entre Rams e Chiefs na semana 11, se eu não me engano, que foi 54-51, o melhor jogo de futebol americano que eu já vi até hoje. Mas, cara, de verdade, que jogaço foi esse Ravens e Browns. Vitória dos Ravens, que dão uma chance muito grande de playoffs pro time, que ainda tá meio fora, mas pode entrar. Eu vou começar a partir desse vídeo já mostrar pra vocês como é que tá a situação de playoffs. E aí, eu como torcedor fico triste, porque isso meio que tira os Patriots da briga pelos playoffs. Tem, sei lá, 2% de chance ainda, mas tudo bem. O jogo foi maravilhoso. O Lamar Jackson teve 11 passes de 17 e pouco passando a bola, mas teve 124 jardas corridas. 36º jogo seguido dos Ravens com mais de 100 jardas corridas, sabe? Isso é realmente impressionante. Baker Mayfield com 2 passes para touchdown, uma interceptação. Nick Chubb correu bastante, mas não o suficiente. O jogo corrido dos Browns não foi a melhor coisa do mundo. Só que na boa, o jogo foi maravilhoso. É isso que importa, o jogo foi maravilhoso. Então vamos dar uma olhada como é que estão as divisões nesse momento e a situação de playoffs, tá? Então, Los Angeles Rams está na frente da NFC West, junto com os Seahawks 9-4, os Rams em primeiros por critério de desempate, Arizona em terceiro 7-6 e 49ers 5-8. NFC Sul com os Saints 10-3, Buccaneers 8-5, Falcons e Panthers 4-9. NFC East liderado isolado com uma vitória a mais, o Washington 6-7, Giants 5-8, Eagles 4-8-1 e Dallas 4-9. NFC Norte, os Packers já garantiram não só playoffs como a liderança da divisão, como a vitória da divisão com 10-3, Vikings e Bears 6-7 e os Lions 5-8. AFC East com a vitória de Buffalo tá muito próximo de vencer a divisão, 10-3, os Dolphins atrás com 8-5, Patriots 6-7 e os Jets 0-13, tem Dolphins e Patriots na próxima semana. Tennessee e Colts lideram a divisão AFC Sul com 9-4, os Titans na frente por critério de desempate, confronto direto, os Texans 4-9 e os Jaguars 1-12. AFC Norte com os Steelers liderando a divisão e já garantiram vaga nos playoffs com 11-2, mas os Browns logo atrás com 9-4. Teve a derrota ontem, mas ainda tá por 2 vitórias, cara. Os Ravens 8-5 com a vitória, isso ainda pode ficar interessante, e os Bengals 2-10-1. AFC West, os Chiefs, assim como os Packers, já garantiram não só a vitória da divisão, mas também playoffs com 12-1, Raiders 7-6, Broncos 5-8 e Chargers 4-9. Meu querido Gretão, por favor, coloque a arte aí dos playoffs, porque no momento os Chiefs são a primeira seed da AFC com 12-1 e os Steelers são a segunda seed com 11-2. Na NFC, os Packers em primeiros com 10-3 e os Saints em segundos com 10-3. Aí o que acontece, né? In the hunt, ou seja, os times que estão nos playoffs, no site da NFL aqui eles colocam in the hunt ainda, mas são times que se acabasse hoje a temporada já estariam nos playoffs, né? Esses 4 times que eu falei agora já garantiram suas vagas, os outros ainda não. Então o seed número 3 nesse momento são os Bills 10-3, os Titans 9-4, os Browns 9-4, os Colts 9-4 e os Dolphins 8-5. Na AFC ainda tem chance matemática dos Ravens, Raiders e
Patriots entrarem nos playoffs, sendo que os Ravens estão 8-5, Dolphins estão 8-5, então as coisas ainda podem mudar, cara, isso é muito interessante. Na NFC, os Rams estão na seed 3, o Washington tá na seed 4, olha que demais, Seahawks na seed 5, Buccaneers 6 e Cardinals 7, os Vikings 6-7 ainda tem chance, os Bears ainda tem chance. Aí tem Lions, Niners, Giants, Eagles, Cowboys e Panthers, que eles estão colocando aqui, mas isso não tem nem chance. Tecnicamente ainda tem um cocôzinho de chance, talvez? E aí, por último, vamos ver os confrontos da semana 15, que tem jogo de sábado. Que delícia, meus amigos, que delícia. Então, a rodada começa na quinta-feira, 17 de dezembro, com Chargers enfrentando os Raiders em Las Vegas, jogo interessante. No sábado, 2 jogos, tudo isso transmitido pela ESPN, transmitido aqui no Brasil. Os Bills enfrentam os Broncos no sábado, lá em Broncos, às 6h30 da tarde, horário de Brasília. Os Panthers enfrentam os Packers às 10h15, horário de Brasília, em Green Bay. São jogos aí que parecem mais tranquilos, vamos ver, né? No domingo a gente tem jogos interessantes, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos às 3 horas da tarde e 1, 2, 3 jogos às 6 horas da tarde, com o Sunday Night Football entre Browns e Giants, que talvez não seja definidor. Na verdade vai ser, né, cara? Porque os Browns têm chance e os Giants têm chance também. Vai ser um Sunday Night Football interessante. Mas no domingo à tarde tem alguns jogos legais aí. Esse Patriots e Dolphins é interessante porque o jogo vai ser em Miami, vai ser transmitido, e o Miami aí lutando pela sua vaga nos playoffs. Que mais de jogo interessante tem aqui? Tem um Texans e Colts, que apesar do desempenho dos Texans essa temporada é sempre um jogo interessante, porque os Colts também estão na briga nos playoffs e tem que se manter lá. E tem um Chiefs e Saints, que vai ser muito interessante, Mahomes 12-1 contra os Saints 10-3, e ainda não vai ter Drew Brees, então esse jogo talvez seja uma lendária sarrada do Kansas City aí. O Sunday Night, como eu falei, Browns e Giants, e o Monday Night Football, que encerra a rodada, é entre Steelers e Bengals, pra semana 15. Depois tem semana 16, semana 17 e a temporada regular acaba. Sobram apenas 14 dos 32 times e é playoff. Mata-mata é um jogo, perdeu, tá fora, é a parte mais legal da NFL. Meus amigos, esses vídeos de resumo da rodada dão muito trabalho, não só pra mim, como pro meu editor, o Gretão, que se mata pra entregar o mais cedo pra vocês, com uma arte linda e com uma edição perfeita. Então, não saiam do vídeo sem dar um like aí embaixo, se inscrevam, me sigam nas redes sociais, isso tudo ajuda muito na divulgação do futebol americano no Brasil e também do Golim Sports, o maior canal de futebol americano do Brasil. Meus amigos, muito obrigado pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Foi! I am sad and so